Olá, gente. Muito boa tarde. Vamos começar mais um programa Manual do Proprietário. É um grande prazer estar aqui com vocês todos os sábados às 18 horas. E agora, uma novidade também para quem não pode acompanhar o nosso programa ao vivo na Rádio Mundial, todos os sábados às 18 horas, vocês podem seguir grande parte da nossa programação através do YouTube. É só vocês acessarem www.youtube.com e vocês vão colocar ali o meu nome, Edmond Saab Júnior, e vocês vão passar então a poder acompanhar uma série de entrevistas e dicas de saúde, que é justamente o que se propõe esse nosso projeto, que é o Manual do Proprietário. O Manual do Proprietário, para quem não conhece, é um projeto que se iniciou há 3 anos e meio, com o início de um livro que se propunha a mostrar que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. E que todas as doenças degenerativas, elas têm em comum meia dúzia de fatores. Quando eu falo meia dúzia, não são exatamente 6 fatores, mas eu chamo de alguns monstrinhos que deixam o corpo, o organismo, predisposto à formação e o desenvolvimento da doença degenerativa. Então, todas elas, a doença arterial, que pode cursar com infarto, que pode cursar com acidente vascular cerebral, que pode cursar com obstrução de outras artérias importantes do corpo, como a artéria mesentérica, levando ao infarto mesentérico, infarto intestinal, né? Ou as artérias que irrigam os membros inferiores, levando à claudicação intermitente. Então as pessoas começam a ter dificuldade para caminhar cada vez menos distância. Isso é a claudicação intermitente. São todas doenças arteriais. Essas são doenças degenerativas, como uma artrose, como uma artrite, como diabetes, como obesidade, como hipertensão, como as doenças neurológicas todas hoje, as neurodegenerativas, Alzheimer, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, entre inúmeras outras. As doenças autoimunes também faz parte desse grupo de doenças degenerativas, crônico-degenerativas. Então, todas essas doenças, elas têm em comum uma série de causas que vão desde a desmodulação hormonal, cuidar dos hormônios como um todo, não cuidar de hormônio por vez, como eu vou corrigir os meus estrógenos porque eu estou na menopausa, ou a minha testosterona, ou a minha tireoide, a minha suprarrenal, o meu cortisol, o meu hormônio de crescimento, mas todos simultaneamente. O sistema endocrinológico funciona como engrenagem de relógio. Todas as glândulas se comunicam, e se uma comece mais devagar, faz com que outra vá também, a outra vá também. Então por isso é muito importante a gente estar olhando todo o sistema endocrinológico. O corpo não é feito de partes, não é? Ele é feito de partes, mas ele funciona como um todo, como um sistema. E é sempre importante nós estarmos olhando tudo o que acontece com ele. Outras coisas importantes, a desproporção de nutrientes, a falta de nutrientes importantes, a oxidação excessiva, eu falei com vocês em programas anteriores. Aliás, vocês podem acessar esses programas anteriores através do site do SIMP, que é simpsaude.com. Então, soletrando para vocês, simpsaude.com. C de centro, I integrado, M medicina, P preventiva, saúde junto.com, sem o BR. Ali vocês vão encontrar uma série de programas e vão entender o que eu estou falando de oxidação excessiva, desproporção de nutrientes, desmodulação hormonal como um todo, desoxigenação intracelular, desidratação, falta de água dentro das células. As pessoas tomam uma série de líquidos e menos água, né? E o corpo nosso, ele é formado 75% de água. Inflamação crônica silenciosa. Substâncias nocivas vão entrando no nosso organismo no dia a dia, através de conservantes, de acidulantes, de corantes, de agrotóxicos, de lustramóveis, amaciante de roupa, limpa-vidros e uma infinidade de outras substâncias que vão entrando
metais pesados que estão no ar, essas substâncias vão reagindo umas com as outras, formando novas substâncias que nós não temos nem conhecimento e nem o mínimo controle. Isso tudo vai afetando a frequência do sistema e vai deixando o terreno predisposto ao aparecimento dessas doenças todas degenerativas. E por incrível que pareça, quando nós procuramos um atendimento médico, nunca são levados em consideração esses fatores. Por isso foi a iniciativa desse projeto, desse grande projeto Manual do Proprietário, que foi mostrar para vocês que tudo sim tem um porquê, tudo tem uma causa. Raras doenças são de origem desconhecida e nós devemos atuar são nessas causas e não nos sintomas ou no rótulo da doença que nós demos a esses sintomas. Por quê? Porque vamos supor que eu tenho um paciente que chega no meu consultório e fala, Edmond, eu sempre tive a glicemia normal, apesar que a minha mãe é diabética, eu tenho um tio diabético também, mas essa última vez que eu fui fazer um exame, a minha glicemia veio em 130, minha glicemia de jejum. E o médico falou, puxa, chegou sua hora, você é diabético, puxou sua mãe, puxou seu tio, e agora você vai ter que tomar remédio para o resto da vida, além de fazer dieta. Muito bem, só que você não dormiu saudável e acordou diabético. Você não ficou diabético do último exame que você fez periódico ano passado para esse de agora. Isso não é como você dormir bem saudável e acordar gripado. A gripe é uma infecção aguda. Você pode dormir bom e acordar gripado. Nem isso acontece também da noite para o dia. Geralmente o vírus, depois de estar no seu corpo, ele leva alguns dias para desenvolver os sintomas. Mas muito bem, o diabetes, a hipertensão, a obesidade, não aconteceu da noite passada para agora. Você vem literalmente ficando diabético, ficando hipertenso ao longo dos 10, 20, 30 últimos anos. Em função do quê? Do seu meio ambiente, do seu estilo de vida. Aí você fala, mas a minha mãe era diabética, o meu tio era diabético, então eu tinha que ficar. Não, não tinha que ficar. Você podia ter até um antecedente hereditário maior do que esse. Mãe diabética, tio diabético, irmão diabético, pai diabético, e não se tornar diabético nunca. Porque você foi uma pessoa que sempre teve uma dieta adequada, uma dieta de baixo índice glicêmico, uma dieta de alto valor antioxidante, de alto valor anti-inflamatório, uma dieta bem equilibrada quanto a proteínas, quanto a lipídios e carboidratos, e alimentos de alta qualidade, alimentos vivos, alimentos de alta energia vital. Não alimentos processados, industrializados, que estão mortos, colhidos, e estão ali embalados, conservados há não sei quanto tempo. Você pode ter sido uma pessoa que a vida inteira também suou uma camiseta por dia. Aliás, esse é outro lema nosso. Eu falo assim, sue uma camiseta ao dia. Para vocês terem uma ideia, todas as informações que eu venho passando para vocês já têm à disposição de vocês, impressas num livro com um homônimo, o mesmo nome, Manual do Proprietário, editado pela editora Delfos, em 2010. Eu sou o autor, Edmond Sabe Júnior. Ali vocês têm essas dicas numa forma muito simples, muito agradável de ler e de entender o processo das doenças e como fazer para parar, para esse corpo deixar de estar predisposto à manifestação dessas. E uma vez manifestadas, não dar condições para que elas evoluam. Então, é muito interessante isso também. Então, isso aí é só para dar um briefing para vocês do que é esse projeto Manual do Proprietário. E eu venho falando para vocês, geralmente, de novas dicas, eu venho comentando com vocês trabalhos na área de saúde que vêm justamente de encontro ao que eu venho falando para vocês há anos. Então, eu falei algum tempo atrás para vocês do trabalho que está sendo desenvolvido para se descobrir uma nova droga que possa combater os efeitos da irradiação. Pensando então numa guerra nuclear, né, como é que poderíamos defender a população dos efeitos nocivos da radiação? Então os americanos estão investindo bilhões de dólares na pesquisa de uma droga para controlar esse efeito. E esse efeito é causado por quê? Justamente pelos radicais livres, o que eu converso com vocês há tempos.
E esses radicais livres fazem o quê? Oxidação excessiva. Portanto, essas novas drogas serão o quê? Serão antioxidantes. Então, controlar a oxidação é uma coisa que eu falo no dia a dia. Nós não precisamos chegar a um caso extremo de ter que sermos atingidos por um ataque nuclear para começar a pensar nisso. Essa oxidação já vem ocorrendo em excesso há muito tempo. O ser humano, ele tem um sistema antioxidante natural que foi criado pela natureza para defendê-lo da oxidação diária, mas que ocorria até há 100 anos atrás, onde ele comia comida viva, comida natural, que onde não existia agrotóxico, não existia acidulante, corante, conservante, não existia limpa móveis, limpa chão, amaciante de roupa, não existia metais pesados no ar, nas concentrações que existem hoje. Esse pessoal também que vivia naquela época, além de ter essa dieta muito mais equilibrada e viva, e ter uma agressão muito menor pela toxicologia ambiental, ele também tinha um outro estilo de vida no sentido de que ele não tinha carro, ele não tinha moto, ele caminhava muito, ele pedalava muito, ou ele cavalgava muito, não é verdade? Ele também, ele tinha uma autoestima maior, ele tinha uma confiança maior, ele saía de casa e sabia que ia voltar. O mundo era muito menos competitivo, o mundo era muito mais irmão, menos hostil do que é hoje. Isso tudo, né, nesse caso, ele tinha menos estresse adrenal, isso tudo junto, isso em conjunto, diminui a produção de radicais livres, diminui a oxidação. Portanto, para aquele ser humano, o nosso sistema interno, próprio, endógeno de produção de antioxidantes era suficiente. Mas para o homem moderno não é. Por isso é importantíssimo, além de uma dieta adequada, estar sendo suplementados antioxidantes. Portanto, não vamos esperar, que nem eu falei para vocês, um ataque nuclear para a gente estar podendo usar a droga que vai ser inventada como antioxidante. Eles estão aí, a natureza nos dá, né, que são a vitamina C, a vitamina E, o beta-caroteno, a coenzima Q10, o ácido alfa-lipoico, vários flavonoides de frutas, os bioflavonoides, a quercetina, entre inúmeros outros. O resveratrol da uva, o piquenogenol. Então nós temos uma série de antioxidantes que, quando bem indicados, individualmente, na dose certa para cada pessoa, em função da quantidade de oxidação de cada ser humano, a gente tem um efeito muito, muito positivo na prevenção e no combate a inúmeras doenças degenerativas. Então, isso tudo são dicas do Manual do Proprietário. Entre outras coisas que eu falo para vocês, além de comentar trabalho, eu respondo também a perguntas de vocês, eu recebo sugestões, críticas de vocês todos, através do site do Simp, que eu vou de novo falar, eu queria que vocês anotassem, que é simpsaude.com. Ali vocês podem ter contato comigo, eu vou estar respondendo vocês oportunamente nos próximos programas. Vocês podem encaminhar também e-mails aqui para a Rádio Mundial. O e-mail da Rádio Mundial é radiomundial@radiomundial.com.br. Esses e-mails me são entregues através da jornalista, a diretora de jornalismo, Samira Chahine. Eu vou analisar todos, vou estar respondendo para vocês também. Então, esse nosso movimento é um movimento de sincronia. Não pode ser só eu. Você é importantíssimo nesse processo. Aliás, você tem encarregado isso aos quatro ventos. Esse projeto já ultrapassou o Brasil, tem inúmeras entrevistas feitas para a Alemanha, Suíça, Áustria, entre outros países, que foi levado pela Record para 92 países. Vocês podem também acessar esses pequenos momentos de entrevista para terem uma ideia melhor do projeto, acessando o YouTube. No YouTube também, colocando meu nome, Edmond Saab Júnior, vocês vão ter acesso a essas entrevistas por várias emissoras de TV e vão ter um conhecimento maior em menor tempo do que a gente está se propondo aqui. Então, você que já faz parte do Manual do Proprietário, é peça fundamental e integrante nesse processo. E você precisa continuar levando isso a todas as pessoas ao seu redor, as pessoas do seu trabalho, os familiares, os amigos, e levando para os outros, porque essa é a única maneira de podermos envelhecer bem.
Hoje, a expectativa de vida, ela vem aumentando muito nas últimas décadas. Em consequência, as doenças crônico-degenerativas também vêm aumentando catastroficamente. O que significa que poderemos até ficar velhos, se um câncer, um infarto, um derrame não nos matar, né, precocemente. Mas, com certeza, seremos velhos e doentes. E tudo que está sendo proposto para vocês no projeto Manual do Proprietário é que não nos tornemos velhos doentes, mas sim passemos por uma senescência, que é um período da vida como é a adolescência, ou seja, envelhecer saudavelmente. Podermos andar de bicicleta com 90 anos, sozinho ao supermercado, buscar os nossos alimentos, fazermos nossa comida, tomarmos nosso banho sem depender de ninguém e participarmos das festas dos nossos netos, bisnetos e assim vai. Essa é a ideia, esse é o Manual do Proprietário, esse é o projeto que pensa sempre em saúde e qualidade de vida. Eu vou começar comentando com vocês hoje uma reportagem pequena, mas que eu acho alarmante e eu quero comentar com vocês isso aí. Venda de remédios cresce 13% no país. Aumento da renda da população e gastos do governo com saúde fazem do Brasil um mercado cobiçado pela indústria farmacêutica. Os progressos na renda dos brasileiros e a decisão do governo de manter os gastos com a saúde fazem a festa das empresas farmacêuticas. Em entrevista ao Estado de São Paulo, o CEO da farmacêutica AstraZeneca e presidente da Federação Internacional da Indústria Farmacêutica, David Brennan, aponta que a taxa de crescimento das vendas de remédios no Brasil é hoje 6 vezes superior ao desempenho dos países ricos. 6 vezes superior ao que é vendido nos países ricos. No Brasil, estamos vendo uma expansão do mercado de remédios da ordem de 13% ao ano. 13% ao ano. Enquanto a nossa economia não sobe 3%. O remédio vende 13% ao ano mais. Nos países ricos, ela não chega a 2%. No nosso país, essa elevação é de 13% da venda de remédios. Nos países ricos, ela não chega a 2%. Disse o executivo, segundo ele, só as vendas na China ultrapassam as brasileiras. E ele tem duas explicações, que eu quero que vocês pasmem com as explicações, porque realmente são tristes, para esse fenômeno. A primeira delas é a maior renda do brasileiro. Conforme a população vai saindo da pobreza e acumulando um salário melhor, a primeira coisa que as famílias buscam é melhor saúde e melhor educação, explicou. Nesse cenário, ganha a venda de remédios no balcão. Ora, gente, então, se ter mais saúde significa comprar mais remédios, eu acho que nós estamos no caminho errado. Nós temos que ter mais saúde comprando cada vez menos remédios. Ou seja, a venda de remédios interessa só ao presidente da indústria farmacêutica, né, a essas corporações. Mas isso não significa que nós estamos ficando mais saudáveis. Aliás, nunca existiu tanto remédio para ser comprado no planeta como agora. Todo ano pesquisas novas, remédios novos, e também nunca existiu uma quantidade tão grande de doenças crônico-degenerativas no mundo como agora. Uma prova disso é o câncer. Há quantos anos se investe em pesquisas e tratamentos? E a pergunta é, se diminuiu a incidência de câncer no mundo? Não, ela se mantém igual, ou seja, não temos sucesso nenhum. E a mesma coisa é em relação à doença arterial, a infarto, que é a doença que mais mata, a derrame cerebral, que é a segunda doença que mais mata. Então, eu não vejo que a saúde seja aí a compra de remédios aumentando para a saúde estar melhorando. Então, a gente vai bem contra isso aí. E um grande caminho para a gente estar diminuindo a compra de remédios e aumentando de fato a nossa qualidade de vida e nossa saúde, é o caminho de começar a levar em conta, em consideração, as causas das diversas doenças. Então, não é esperar assim, estou com disfunção erétil, qual é o remédio que eu tenho para tomar? Ah, eu tenho para tomar o Cialis, o Levitra, o Viagra, os genéricos, muito bem. Não, tudo bem, eu estou com disfunção erétil,
Bom, o que eu posso fazer? Agora eu tenho que começar a tomar isso, eu não posso ficar assim, eu tenho que continuar a minha vida pessoal, a minha família, a minha esposa, o meu trabalho. Muito bem, mas eu tenho que procurar e tratar as causas que me levaram a essa disfunção, e elas são várias. E aí eu começo então a primeira parte, a ver o que tem de toxina nesse meu corpo. Vamos varrer esse corpo, vamos limpar esse corpo da melhor maneira possível, mas muito bem limpo. Depois que eu limpar tudo direitinho, nós vamos começar a colocar nutrientes para acertar essa proporção de nutrientes nesse corpo. Vejam, hoje, apesar de vivermos num mundo moderno, cercado de macro e hipermercados em volta da gente, com tudo fácil, pronto, gostoso, prático e relativamente barato, a sua e a minha fisiologia ainda é da caverna. O nosso corpo não se adaptou a comer uma série de substâncias que a gente come todos os dias até hoje. Porque o nosso ancestral, que vivia naquela época, ele se alimentava do quê? Ele se alimentava de plantinha, frutinha, caça e pesca. E com isso, ele mantinha proporções de nutrientes muito diferentes das proporções que nós mantemos hoje no corpo. Por isso, eles não sofriam de doenças degenerativas. Aquele ser humano, ele morria muito mais em função de acidentes, ele caía do penhasco, ele era comido por feras, picado por animais peçonhentos, contaminados por expedicionários, mas eles talvez morriam cedo em função disso tudo. Mas eles não morriam com artrose, com artrite, com infarto, com derrame, com câncer, com esclerose múltipla. Não é verdade? Então, esse corpo tem que ser muito bem desintoxicado. Essa proporção de nutrientes tem que ser acertada. Aliás, falando em desintoxicação, eu queria comentar com vocês uma matéria que eu vi na revista Veja, agora, há 2 semanas atrás, que falava de desintoxicação, de toxinas ambientais. E, infelizmente, eu gostaria de quem não viu essa matéria, que visse, para ver a pobreza dessa matéria. Onde professor de medicina diz que dieta, que jejum não ajuda em nada e que realmente não tem muito o que fazer a não ser evitar os excessos alimentares. Obviamente que tem sim muito o que fazer, evitar os excessos alimentares é importantíssimo, mas escolher o que vai comer é mais importante ainda, e tem muitas coisas a serem usadas para a gente estar desintoxicando de uma ou outra oportunidade de exagero. Eu quero falar com vocês ainda um programa só em relação a isso, porque é muito importante, e eu vou pedir que vocês anotem uma série de coisas, e o nosso tempo hoje, obviamente, não vai dar. Mas, continuando nas causas, vamos então, primeiro, desintoxicar, limpar esse território, limpar esse sistema, pondo menos toxinas para dentro, fazendo com que o intestino funcione direitinho, tirando uma série de alimentos que são prejudiciais, tomando água, suplementando com antioxidante, dando os nutrientes necessários, que são cada vez mais raros na nossa dieta, preparando o intestino para que ele possa receber isso tudo. E aí, uma vez limpo, uma vez nutrido, a gente deixa a natureza agir. A natureza entra em ação e aí começa a diminuir a inflamação crônica silenciosa, começa a diminuir a oxidação excessiva, esse corpo começa a entrar em equilíbrio e tudo começa a melhorar. Depois disso, a gente vai atuar na modulação hormonal, a gente vai atuar na inflamação, a gente vai atuar em todos os outros fatores que estejam em desacordo. Mas primeiro, limpar, desintoxicar e depois nutrir. Remédio entra por último nessa história. Lógico, quando não for uma doença aguda, uma coisa de urgência médica, como uma crise hipertensiva que pode levar a infarto, um derrame e tudo mais. Mas eu vou estar falando com vocês isso em outros programas, porque o nosso tempo, que eu te falei, voa. Vocês sabem que voa, porque o nosso papo é muito gostoso, passa muito rápido aqui. Eu vou deixar para vocês o telefone de contato do Centro Integrado de Medicina Preventiva aqui de São Paulo, na Paulista, prefixo 11, fone 3284-1366.
E o de Vinhedo, muito próximo aqui de São Paulo. Quem mora próximo ao Rodoanel, mais fácil ainda do que chegar até a Paulista, onde eu tenho uma estrutura melhor, eu tenho uma agenda um pouco menos apertada, e seria mais fácil para vocês se consultarem. Vinhedo, o prefixo é 19, fone 3876-4848. E não deixem de acessar o site do Simp, que tem a dica da dieta que eu preconizo a vocês, um suco desintoxicante e mais uma série de entrevistas e papo nosso para vocês irem se integrando cada vez mais. Então o site do Simp novamente é www.simpsaude.com. Grande abraço para vocês, pessoal. Uma ótima semana e até o próximo programa. Um abraço do amigo Edmond.